eu gostaria de agradecer ao pessoal do Amazon por mais esse convite e poder estar falando para vocês alguma coisa sobre medicina e colaborando dentro do possível com a história do nosso conhecimento, a história da ciência médica, ok? Algumas situações em medicina são clássicas e na verdade eu tenho visto, e até já reclamei bastante com alguns homeopatas, e infelizmente não teve muito quórum sobre isso, sobre a situação da homeopatia. Enquanto nós estivermos passando o chapéu para sermos reconhecidos como ciência e não cuidarmos do princípio da ciência homeopática, não vai para frente. Não vai para frente. Não adianta querer divulgar até o dia, né? E como diz o indivíduo, um dia, se Deus quiser, nós estaremos dentro da medicina das evidências. Errado. A homeopatia não é evidente em causalidade, ela é evidente na sua unicidade, porque na verdade é extremamente individual, é um tratamento extremamente clássico para as coisas às quais ela foi feita. Tá? Então não vamos querer colocar medicina homeopática no reducionismo científico. Isso seria simplesmente o começo do fim. Tá? Então, se Deus quiser, nós não seremos uma medicina de evidências, nós simplesmente seremos, evidentemente, médicos. Ok? Bom, atualizações. Essa palavra atualizações não é bem isso, mas seria constatações do que a gente faz e do que continua fazendo e da progressão da certeza que isso é uma coisa que funciona. Há pouco tempo, um trabalho meu científico foi submetido a uma aprovação e o indivíduo disse para a mocinha que estava defendendo o trabalho que eu era um indivíduo que trabalhava de maneira legal e que a maneira que eu conduzia minhas coisas, eu só podia ser um charlatão. Tá. Ela teve coragem de falar um charlatão, só falou que eu era legal. Aí, tudo bem, juntei meus papéis, fui lá falar com o indivíduo, disse que não me iria entender, que o problema de comissão de ética, eu falei, não, o senhor é o reitor, o senhor vai ter que responder por isso, porque na verdade a comissão de ética está jogando trabalho. O senhor é obrigado a entender da ciência a qual o senhor defende a faculdade, ou a universidade. Portanto, sinto muito com o senhor mesmo que eu vou falar. Depois de um eminente pau, ele me atendeu. 2h10 de conversa. E aí ele me ensinou como ser um charlatão. Como maquiar um trabalho científico para não ser brecado pela comissão de ética médica. Tá? Então, na verdade, gente, não temos que ter medo, não temos que ter. Nós temos que perder um pouco essa indignidade de não sermos evidentes, de fazer a medicina das evidências. Isso não é digno. Tá? Estou lá, sou formado na primeira turma de Ribeirão, né? Grande orgulho. Tá? E evidentemente estou lá sobrevivendo até hoje, não dependo de ninguém. Você vai virando, é claro, você é um estranho no ninho, pode ser, ué. Mas dane-se, você precisa fazer. Senão você começa a ficar em muitas evidências e as evidências complicam. Quantos casos de depressão eu atendi há 10 anos atrás? Raríssimos. E depois dos chamados medicamentos antidepressão, quantos que eu atendo? Inúmeros, até criança de 4 anos com depressão. Show de bola, já pensou? O que meu filho tem? O que seu filho tem? Ah, doutor Nelson, ele está com depressão. Digo, nossa senhora, não é possível. Eu tinha que operar uma criança de 4 anos, 5 anos, de refluxo, que é a segunda grande show da história, né? Começaram a fazer cirurgia de refluxo, era operar uma criança de 4 anos. Agora não pode ser fermentativo, ela não pode fermentar, não pode falta de líquido digestivo. Não, ela precisa ter o quê? Refluxo. Então, historicamente, o que nós estamos fazendo com a medicina? Acabando, reduzindo a medicina a quase absolutamente nada. Ontem mesmo estava no boteco, confesso, né? Mas não foi tanto, porque hoje estou aqui. Estava conversando com uns amigos meus, um deles é superintendente do maior hospital de Jaú. E ele dizia, oh, mas a medicina não sei o que. Eu falei, mas, meu filho, você é o maior causador do problema do médico. Eu falei, por que maior causador? Porque, na verdade, você paga consulta médica ou você paga procedimento? O que ele paga? Consulta médica ou procedimento? Procedimento custa pra caramba, consulta médica é uma porcaria. Ué, você não paga consulta médica, ele quer ter o quê? Procedimento, digo, o seu hospital está certo.
Vocês ganham por procedimento, não ganham por médico. Vocês não pagam médico. A consulta é uma miséria. Vocês pagam o que? Procedimento. Então, ímpo no procedimento. Você fica brigando com os caras são charlatões. Quem instiga o cara a ser charlatão são vocês. Pagam o mínimo no procedimento e pagam bastante a consulta. Não, isso não pode. Você não pode finalmente. Você pode se beber e falar de futebol, né, doutor? Com certeza, hoje eu estou no mesmo nível do Isal. Tá? Em termos de atualização. Tanto é que o primeiro slide é dedicado a ele, por favor. Estamos embalados. Então hoje nós falamos de igual para igual. Isso é uma atualização da parte futebolística. E olha que não foi fácil achar esse desgraçado com 3 bolinhas, mas achei. Eu procurei bastante na internet, mas nós estamos de igual para igual. Nós não podemos almoçar juntos sem qualquer problema. Então vamos lá, gente. Primeiro slide. Estou persuadido que chegará um dia que fisiologias do poeta e o filósofo falarão a mesma língua e todos se entenderão. Pronto, Bernardo, eu só corrigiria o seguinte: fisiologias do poeta, filósofo, que é quase mais parecido, e o religioso. Porque na verdade nós estamos tirando a religiosidade do sistema de conhecimento. E tirar a religiosidade do sistema de conhecimento significa que nós estamos nos tornando pessoas éticas, porém não morais. Ok? Ao contrário do que diz o Frei Beto e Leonardo Boff, que está até aqui dos caras, né? Que outro dia eu fui pegar um trabalho de escola da minha filha, estava lá, que o conhecimento erudito realmente é muito menos valioso que o conhecimento popular. E o conhecimento de massa, então eles achavam que era muito punk para eles, né? Mas o conhecimento popular, já que eles inventaram um monte de porcaria para a gente ler, é isso daí. Agora o conhecimento erudito não. Eu falei, filha, faz ao contrário. Diz que esses caras não sabem o que falam, porque erudição tem conhecimento. E você tomar uma decisão só com conhecimento é o show da história. Então, infelizmente, nós não temos o conhecimento religioso. E essa religiosidade é importante. Vamos lá? O princípio da homeopatia. Eu não abro mão disso. Já há tempo que eu venho falando disso. Eu acho que os homeopatas se perdem nisso. Nós somos vitalistas. Nós temos que considerar esse tipo de estruturação na nossa vida. Um corpo físico, um corpo inteligente, um sistema inteligente, que é livre, e um sistema que não é nem fisiológico e nem inteligente, como diz o próprio Hahnemann, que não tem ato de memória. Então, se o remédio homeopático não tem ato de memória e ele não tem ponderação física, o que é que ele tem? Algo parecido com isso daqui, que é aonde o Hahnemann diz que haja homeopatia, é no princípio vital, que foi chamado de alma, de um monte de coisa, mas na verdade isso daqui, eu peguei os 3 grandes evangelhos, os 3 primeiros esquemas de ciência, né? 2 de ciência, o Lao Tse, que os conhecimentos dele estão no neguinho, o primeiro tratado de medicina, 500 anos antes de Cristo, o Hipócrates, 340 anos de Cristo, que coloca exatamente a mesma coisa, o próprio Jesus, né? Que é um cara que como sabe, né? Se a gente tirar ele de religioso e colocar como sabe, ele é um cara que funciona bem pra cá. Tanto dia que o cara insistiu, disse para mim, pô, caramba, mas você insiste em citar o Jesus? Eu digo, pô, mas o cara é o show da história. Como o show da história? Não, ele é o cara que ensina a medicina física, a medicina da alma e a medicina do espírito. E o cara disse, não, agora você pirou de vez. Eu falei, não, eu digo o seguinte, chegou um cara para ele e disse que não estava enxergando bem. Aí ele misturou areia com saliva, esfregou o olho do cara e disse, está enxergando? Ele disse, não estou não. Puriu mais um pouquinho, e aí, não, melhorou bastante, mas agora, não está vivo. Mais um pouquinho agora, não, agora está show. Então tá bom, pode andar. Isso é um procedimento físico. Existe um polimento, existe uma estruturação do indivíduo para ele. E todo mundo diz que isso é milagre, isso pode ser um pterígio. Eu não sei tirar pterígio com saliva e areia, mas se o cara sabe, eu só posso ter inveja, eu não posso criticar, né? Ok ou não? Vou dizer que isso é uma coisa fora do comum. Aqui existe uma coisa que não é consciente, que é uma coisa dinâmica. Ele está andando para a rua e diz, né? Quem foi que me tocou? Senti sair uma virtude. Não é um processo inteligente. Em análise e síntese, ele não sabe o que aconteceu, mas ele sabe a maneira dinâmica com que isso procedeu. E uma moça diz, fui eu, já não sandro mais. Tá bom, então foi considerado um milagre, porque não tinha o que? Evidentemente o procedimento. E existe a coisa mais legal, que é o procedimento do ensinamento moral, né?
Está lá uma turma, pontinho para apedrejar uma moça que teria cometido adultério. Segundo a lei mosaica, isso mereceria o apedrejamento. E ele passa e diz, olha, quem nunca teve desejo por ela, quem nunca teve na mente alguma armação na cabeça dela, etc, etc, atira a primeira pedra. Não pediu para não atirar, mandou atirar. Os caras foram fazer um reconhecimento do sistema, do pecado próprio em relação ao pecado dos outros, coisa que na ciência não faz. Né? Conclusão, isso é um ensinamento moral. Então nós temos dele, nos chamados milagres, eu fui talvez um dos únicos estudos a tentar ver um troço desse e ver de maneira científica o que acontece, aonde existe consciência, aonde não existe consciência e onde existe uma série de coisas. E você vê que o quê? Que o cara dá show. Agora, porque ele dá show, eu vou morrer de inveja dele, não fazer o quê? Mas em no final de 1700, Barthé, Hahnemann e no começo de 1800, Rivaio também resgatam o vitalismo. Então, para saber homeopatia, você tem que saber vitalismo, não tem jeito. Porque se você não estuda essa parte do meio, vai ficar difícil, vai querer provar eternamente que Belladonna serve para a febre. Nos começos de 1980, o vitalismo foi um pouco resgatado, porque ele foi bem esquecido, né, quando o processo das religiosidades começaram, depois de 1800, quando começou o processo de antibiótico, descoberta de vírus, etc. Então, o agente externo descoberto, o agente interno já não valia muita coisa de novo. Né? Tá? Então, foi resgatado pelo Sheldrake a teoria do campo morfogenético. Né? Tá, mais formas provém de menos formas, não existindo uma relação física, física que significa fisiológica, entre causa e efeito. Como é que uma célula dá um indivíduo totalmente incrementado? Pode ter sido não muito inteligente, mas incrementado é, né? Porque tem fiozinho, tudo quanto é lado, né? Tem irrigação, tem um monte de coisa, né? Tá? Essa ideia surgiu na Rússia, em 1920, mas depois veio para cá. Então, o campo morfogenético, que seria o campo do vir a ser, morfo, forma, gênesis, vir a ser, é uma coisa que é estruturada. E eles fizeram uma experiência muito legal. Pegaram embriões, tiraram o material genético do embrião e o embrião fazia o quê? Ainda assim nascia sem nenhum defeito. Então o que estava vogando lá? Gene ou forma? É a forma do campo morfogenético. Próximo. Vou meio rapidinho, senão fica difícil. Uma atualização do Boswell, já que falaram sobre ele, Física da Alma, ele também tem essa estrutura do corpo físico, corpo vital e corpo mental. Tá? E tira algum intelecto supramental, que seria o cósmico, fora da história. Eu estava doido, porque ele bota um monte de corpo, que na verdade, como eu não tenho cultura hindu, eu tenho dificuldade de entender 7 corpos dele, os 7 corpos do Amit, né? Mas na verdade, no livro, a Física da Alma, que o filme Botucatu assistia Soviético, né? Vim para Ribeirão assistir ele, todo lugar que ele estava, né? E que eu conseguia um convite, eu pulava dentro. Tá, então, na verdade, esse processo é muito interessante, você saber o que é isso, o que é isso, o que é isso. Próximo. Dos trechos dele, também da Física da Alma, diz lá o seguinte: é claro que há diferenças qualitativas entre as experiências físicas, mentais e vitais. A consciência emprega o intermediário no campo de interpretações para manifestar suas formas físicas das ideias vitais e o seu significado mental e suas experiências. Este campo consiste em contextos, as leis e os princípios que guiam o movimento dos objetos físicos, vitais e mentais. Ele separa. Então, ele não só dá o texto, como diz que existem consciências diferentes e ética diferente para cada um desses proceder. Aqui é o Massaremoto. Não coloquei as fotografias da água, todo mundo já deve estar até aqui, né? Vê aquelas fotografias da água, etc, né? Água poluída, água não sei o que, sobre a memória da água, que é engajado nisso. Mas ele diz o seguinte: isso realmente leva um pouco da estrutura de você levar um mágico, que é um cara que tem um grande magnetismo, para assistir uma experiência sua. Ele pode ficar, desde que seja numa câmara de Faraday. Por quê? Isso sugere, sem sombra de dúvida, que existem outros campos de força ainda não conhecidos pela física. E principalmente os campos de força que devem ser interpretados pela física quântica, que não é o da física newtoniana materializada, e também não é o do sistema inteligente. Tá? Emoto acredita que esse fenômeno é baseado na energia vital, Rado ou Chi. Ele acredita que isso ainda mude de acordo com a consciência do observador, com a maneira com que eles veem o ente observado. O fenômeno pode ser medido através do laboratório por ressonância magnética.
Então, por exemplo, eu fazendo uma experiência e um outro fazendo uma experiência, de acordo com o magnetismo que a gente possa estar usando, isso pode estar o quê? Interferindo na estruturação do resultado da experiência. Porque, na verdade, nós estamos contando com situações de forças físicas que ainda nós não conhecemos. Tanto é que 2 vezes na França deu certo a experiência da memória e 2 vezes na Inglaterra deu errado. Ok? Pode ser que o experimentador realmente interfira no trabalho. Tanto é que eu estou com o trabalho científico para rodar e eu vou fazer de tudo para que seja rodado até na minha clínica. Claro, lógico. Então, eu já perdi um trabalho inteiro porque perderam os dados.